18 de dezembro, Café com Deus Pai. Autenticidade. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Veja que a mensagem de hoje fala sobre autenticidade, fala sobre ser autêntico, fala sobre ser quem você verdadeiramente é. Fala sobre você ser aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você realmente defende no seu coração. O texto de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, fala sobre metanoia. O que é a metanoia? Metanoia é uma palavra que significa mudança de rota, mudança de caminho. Então, vamos ler aqui o versículo mais uma vez. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Muitas pessoas estão sendo moldadas pelo padrão deste mundo, pelos padrões deste mundo. Então as pessoas dizem: você pode ser o que você quiser. E muitas pessoas estão agindo como se fossem cachorros, como se fossem gatos, como se fossem de outro sexo que não aquele em que nasceram. Muitas pessoas estão se escondendo atrás de um personagem no seu dia a dia para se amoldar aos padrões deste mundo. Muitas pessoas dizem que defendem ideias que dentro do coração não acreditam, mas para manter a sua imagem, a sua aparência, para manter amizades, para manter contratos, para manter um trabalho, para conseguir um negócio, elas se amoldam aos padrões deste mundo. Mas a palavra de hoje é sobre autenticidade, sobre não se amoldar ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O convite é que você seja transformado, que você seja transformada conforme a sua mente vai sendo renovada, vai recebendo o novo de Deus. Porque só quando você se transforma pela renovação da sua mente, conforme aquilo que você recebe de novo de Deus, é que você será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas estão lutando para conseguir fama e estão tristes, sobrecarregadas, dizendo que precisam viver sorrindo, mas que quando chegam na sua casa se sentem sozinhas. Há muitos cantores, muitos artistas que são famosos que nas suas entrevistas dizem que eu dou aquele sorriso para mostrar que tudo está bem, porque quando eu estou ali como cantor, como artista, eu preciso sorrir, porque as pessoas esperam isso de mim. Mas quando eu chego na minha casa e eu fecho a porta, aí eu sinto a minha solidão. Quantas pessoas estão sorrindo para agradar as outras, mas elas estão vivendo tristes. Essa não é a vontade de Deus para você, para ninguém. Deus tem algo novo para que você viva em paz,
com uma vida de alegria verdadeira, uma vida em que você pode se alegrar em Deus e com Deus. Mas para que isso aconteça, a mensagem de hoje diz: vamos ler aqui esse versículo mais uma vez. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quantas pessoas, jovens, quantos adolescentes, querendo aceitação, entram no mundo da bebida, no mundo do cigarro, no mundo da fornicação. Jovens querendo provar que estão prontos, estão maduros, querendo mostrar para outros que conseguem fazer uma coisa ou outra, querendo parecer muito hábeis no volante, perdendo a vida em motos, em carros, porque resolveram se amoldar ao padrão deste mundo. Essa não é a vontade de Deus para o ser humano. O padrão deste mundo é provocar, incitar, dizer para a pessoa: você não é capaz, para que a pessoa perca a sua identidade e então ela se lance na prostituição, na bebedice, nas drogas, no cigarro, no risco da velocidade. Mas Deus não quer isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Muitas pessoas tentando agradar as outras para se lançar, para se moldar ao padrão deste mundo, estão assumindo dívidas altas, querendo mostrar o que na realidade não tem, porque querem se amoldar ao padrão deste mundo, que é um mundo que só valoriza aquilo que você tem. E tudo isso está trazendo muitas doenças para as pessoas. Depressão, ansiedade, transtornos mentais, problemas emocionais, feridas emocionais de muitos adolescentes, muitos jovens que se relacionam com pessoas, várias pessoas, querendo provar que podem mais porque ficaram com mais pessoas e depois acabam se tornando adultos carregados de frustração, incapazes de começar um relacionamento que vai trazer alegria para formarem as suas famílias e entrarem no seu casamento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente que Deus quer trazer para nós é uma mente que está renovada pela palavra dele, que diz que você é amado, que você é amada, que você será feliz se você andar nos caminhos dele, que tudo tem o seu tempo, que você não precisa provar nada para ninguém, porque Deus já formou você de forma perfeita, ele já formou você com capacidades para ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem a provisão dele, que tem aquilo que você necessita no dia a dia, que sabe qual o propósito que tem para a sua vida, que tem o seu espaço reservado e preparado na sua intimidade com ele. Se você se transforma pela renovação da sua mente, então você se torna capaz de experimentar na sua vida, e não só experimentar, mas também de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você experimenta e pode dar
o testemunho a respeito da vontade de Deus na sua vida, sobre a sua vida. Então hoje a mensagem é sobre ser autêntico, ser original, ser quem você foi feito para ser em Deus e não ser alterado, modificado por valores que o mundo quer colocar em você. Vamos ler a mensagem aqui. Que nível de dedicação revelamos em nosso relacionamento com Deus? Qual o nível de dedicação que você tem tido no seu relacionamento pessoal, individual com Deus? É bem verdade que as coisas da vida são passageiras, os relacionamentos e os interesses costumam ser rasos. E você é definido muito mais pelo que aparenta ser do que pelo que você verdadeiramente é em seu coração. Quantas vezes nós nos dedicamos a conversar mais com as pessoas que querem mudar os nossos pensamentos, os nossos planos, o propósito de Deus para a nossa vida e acabamos nos envolvendo com esses interesses e com esses relacionamentos que são muito rasos, relacionamentos que não têm profundidade, relacionamentos que não falam sobre o que você sente, sobre os seus pensamentos, sobre o seu futuro, sobre a sua vida, relacionamentos que são apenas para festas, para divertimentos que são passageiros, que fazem que as pessoas corram risco de vida e as pessoas vão se perdendo nesses relacionamentos, carregando tristeza, carregando angústia, carregando dúvidas e querendo parecer aquilo que não são para agradar pessoas. Esquecem de dedicar-se no seu relacionamento com Deus, de entrarem na porta do seu quarto e falarem com Deus. Percebo que muitas vezes, no desejo de sermos aceitos e incluídos, perdemos nossa identidade e nos tornamos até orgulhosos, pois fazemos o inverso daquilo que Jesus nos instruiu. Nos tornamos orgulhosos aqui quando ele fala, começamos a pensar que temos o controle remoto da nossa vida, que podemos fazer o que queremos, quando queremos, do jeito que queremos. Recebemos, procuramos os aplausos das pessoas ao nosso redor, e quando recebemos os aplausos porque estamos nos moldando e sendo iguais às pessoas do mundo, vamos pensando, é isso, eu consegui a aprovação das pessoas. Começamos a pensar que podemos fazer o que queremos no nosso tempo, da forma que queremos e que Deus não tem nada a ver com nossa vida. Fazemos o inverso do que Jesus nos ensinou. Em vez de reconhecermos nossas fraquezas, as jogamos debaixo do tapete, pois caso alguém as descubra, pode acabar manchando nossa imagem. Assim acabamos relativizando muitas coisas e buscando justificativas para nossos erros e pecados. E isso se estende ao nosso relacionamento com Deus Pai. Então, assistir um vídeo adulto não tem nada a ver. É só uma vez. Beber um pouco também não tem nada a ver. É só uma vez. E se eu beber só um pouquinho, não tem problema. Se eu pegar o carro e dirigir em alta velocidade, se for de madrugada, numa rua vazia também,
não tem problema nenhum. Muitas pessoas acabaram se acidentando ou até matando alguém, porque não esperavam que de madrugada havia caído uma pequena garoa ou que havia algum obstáculo na pista, ou perderam o controle e acabaram acertando o muro de alguma casa e acabaram matando alguém. Mas isso era algo inesperado, a gente nunca pensou que isso podia acontecer. Mas é nessas pequenas relativizações que muitas pessoas perdem a sua vida, que muitas pessoas experimentaram uma droga, era só para ver como é que era, e não conseguiram mais sair daquela droga. Era só para ver como que era ficar com aquela pessoa, mas de repente se envolveram e se machucaram. Não somos perfeitos e sem falhas, mas Deus nos dotou do potencial de nos tornarmos cada dia melhores, por meio de Sua graça. O que é graça? É um favor que Deus dá para nós de graça. E esse favor que Deus dá para nós de graça é o favor de nos dar a oportunidade de conversar com Ele e receber respostas dele. Graça é um favor não merecido, dado por Deus gratuitamente. Essa graça é a comunhão com Ele. Você pode gratuitamente, tendo vontade de ser amigo de Deus, ser ouvido por Ele, receber conselhos dele, receber orientação e instrução de um Deus que quer ser o nosso Pai. Não merecíamos isso porque somos pecadores, mas Deus enviou Jesus para fazer esse favor de entregar a própria vida dele, para que todo aquele que recebe a Jesus receba de graça esse acesso e essa comunhão direta com Deus. Fomos feitos para adorá-lo e obedecer a Ele, pois a nossa prioridade na vida é estar no centro da vontade de Deus. Trazer essa realidade para a nossa vida é viver os céus na terra. Deus quer de nós um coração simples e humilde. Saiba que não deixaremos de ser amados por sermos menos adequados aos padrões convencionais. Você foi criado para ser autêntico, original. Aquilo que Deus formou você para você ser, com base na identidade que Deus Pai lhe concedeu. Ele nos ama do jeito que somos e nos colocou no mais elevado lugar de prioridade em seu coração ao nos enviar seu Filho, Jesus. Não se submeta ao padrão imposto pelas pessoas que queiram definir você, mas naturalmente se amolde ao padrão dos céus e viva a liberdade de ser quem você de fato é. A frase de hoje é: quando você sabe quem é em Deus, a opinião alheia não o paralisa. Lendo mais uma vez, quando você sabe quem é em Deus, a opinião alheia não o paralisa. Tem muitas pessoas que estão sendo paralisadas de manter o relacionamento, a amizade, a comunhão com Deus, porque são criticadas. Mas que você hoje entenda que as críticas à sua fé
não podem paralisar você. Você precisa prosseguir, continuar e viver a graça que Deus reservou para a sua vida. Você precisa vencer a necessidade de aprovação alheia. Seja autêntico, seja autêntica, siga a sua fé, sabendo que Deus tem uma boa, uma perfeita e agradável vontade para você. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus traz a você alegria, realização, felicidade, paz no coração, despreocupação com o futuro, a vitória sobre qualquer ansiedade, o perdão no coração e a alegria, para que você tenha Deus, a sua vida nas mãos dele, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, a sua profissão, a sua carreira, o seu alimento e a sua vida no controle nas mãos dele. Quando você sabe quem você é, que você é filho, que você é filha de Deus, você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Faço um convite a você que tem estado triste, que tem estado ansioso, que tem estado preocupada com agradar alguém, que hoje você saiba que você é amado, que você é amada por Deus e que você receba a renovação da sua mente em Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus, ainda não recebeu essa renovação da mente, eu te convido a fazer uma oração comigo, para que você receba Jesus, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida e tenha força para que você comece a viver na sua vida essa identidade de filho e de filha de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, Deus amou você especificamente. Ele tem um propósito para você e Ele quer que você receba Ele como seu Pai e que tenha Cristo como seu irmão mais velho e que receba o Espírito de Deus para estabelecer a sua comunhão com Ele. E ainda tem o céu preparado quando você partir dessa terra para a eternidade. Para desfrutar dessa nova vida, você que ainda não está em Cristo, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me salva de todos os erros e pecados. Me recebe, Deus, agora como teu filho ou como tua filha. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa terra, recebendo agora os céus, nessa vida. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez, você pediu agora para Jesus estar em você, para o Espírito Santo estar em você, e ele já está agora com você. E você que já segue a Cristo, mas tem se sentido oprimido, oprimida, porque querem que você seja de um jeito que não corresponde a quem você é. Afaste-se dessas pessoas que querem mudar você para fazer coisas que não são quem você verdadeiramente é. Siga em paz no seu relacionamento com Deus. Procure pessoas que também buscam a Deus e que podem ajudar você a viver uma vida de autenticidade, uma vida de paz
em que você não precisa usar maquiagens, em que você não precisa se desgastar para agradar outras pessoas para receber o aplauso, a aprovação delas. Você já é filho de Deus, você tem a aprovação de Deus. Viva essa vida com Deus, aprofunde o seu relacionamento com Deus, porque no final é sobre a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Os outros querem te oprimir, querem impor padrões que levam a perigos, riscos, prejuízos na sua vida. Mas renove a sua mente. A vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita para todos aqueles que aprofundam esse relacionamento com Ele. Hoje é o dia 352 de 365. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos convidando as pessoas a fazerem orações para que Deus abençoe esse final de ano e os 12 meses do ano que vem. Então aproveite esses 13 dias para fazer orações pedindo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida, me dá livramento de todo mal, derrama saúde, derrama prosperidade, sabedoria e derrama mais o teu Espírito Santo sobre a minha vida para eu entender a sua vontade sobre mim. Pedindo a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Faça essa oração e faça também uma oração pedindo: Deus, que os 12 meses do ano que vem chegando sejam 12 meses muito abençoados, com o seu direcionamento, com a sua orientação, com o seu cuidado, com a sua proteção, me preparando e me capacitando para viver o extraordinário que o Senhor preparou para a minha vida. Peça isso a Deus. Orações são sementes em que você lança agora e que depois vão germinar ao longo dos próximos dias. Incentive as pessoas da sua família a também fazerem essa oração para terem relacionamento pessoal, individual com Deus. E separe um tempo para que você ore junto com a sua família, em que todos apresentam uns aos outros dizendo: Deus, esteja com a nossa família, derramando proteção, livramento, saúde, paz, prosperidade e direcionamento nesse final de ano e também no próximo ano, em nome de Jesus. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 24, e a palavra-chave de hoje é autenticidade. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um vídeo que fala sobre Provérbios 24. Nós fizemos a leitura de Provérbios 24 e a meditação, uma leitura com meditação de Provérbios 24. Hoje é dia 18 de dezembro, nós vamos postar a meditação em Provérbios, capítulo 18. Esse canal faz a leitura de Provérbios todos os meses. Se você nunca leu Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue concluir a leitura de Provérbios todos os meses. E o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria, instrução para os que são inexperientes, traz mais conhecimento para aqueles que já são sábios, e o objetivo de Provérbios é trazer uma vida direcionada para a felicidade. Então, se você nunca leu Provérbios, fica o convite. Comece a ler Provérbios todos os dias. Aqui no canal nós fazemos a leitura do capítulo do dia. Hoje é dia 18 de dezembro. Nós vamos fazer a leitura de Provérbios capítulo 18. Fica o convite
para que você acesse o vídeo desse dia. Mas quem quiser ler Provérbios 24 para completar esse devocional, fica aqui no canto superior direito o vídeo. Você pode clicar e você vai escutar a meditação que foi feita no mês passado, no dia 24 do mês de novembro. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala que o Senhor nos ama, que o Senhor nos recebe como somos, que o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós, e que o Senhor não é como seres humanos que muitas vezes nos julgam pela aparência e querem mudar a nossa forma de ser, querendo nos corromper e levando para caminhos tortos que derrubam a nossa fé, que matam o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que de repente tentou agradar alguém, se entregou para alguém que não a valorizou, que não o respeitou, que passou por cima do coração desse teu filho e dessa tua filha, desonrando essa pessoa. Eu peço que o Senhor agora cuide da tristeza do coração dessa pessoa. E eu peço também que o Senhor guarde o coração daqueles que já estão experimentando da sua boa, agradável e perfeita vontade. Que eles continuem vivendo nessa graça, que eles continuem experimentando cada vez mais o extraordinário de Deus dia após dia, porque sabemos que todos os que seguem ao Senhor recebem experiências incríveis, fantásticas, sobrenaturais que vão além daquilo que a nossa imaginação consegue pensar. O Senhor fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração, ou seja, nem passou sequer pela imaginação, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabemos que muitos dos seus filhos já estão vivendo isso. E eu peço que esses que já vivem isso continuem seguindo nessa direção. Que os seus filhos e as suas filhas que já estão nessa dimensão recebam ainda mais, para que possam testemunhar ainda mais da sua grandeza, bondade, amor e fidelidade. E que aqueles que, por um momento, se deixaram levar pelos padrões do mundo, querendo aprovação de amigos, de falsos amigos, consigam perceber a rota certa, o caminho certo, e possam mudar a rota para renovar a sua mente, para que possam mudar o seu posicionamento e encontrar o caminho daquilo que o Senhor tem para eles, para elas. Traz essa bênção e essa vitória da autenticidade, que todos possam aprofundar o relacionamento com o Senhor, para verem e perceberem quanto o Senhor é bom para com todos os que se relacionam e aprofundam a amizade com o Senhor. Que o Senhor faça dessa forma sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida grandemente, fique na graça, na paz, no amor e com as bênçãos de Deus. Amém e amém.